mais uma aula surreal, começando por aqui. E hoje as suas postagens determinam a rentabilidade do seu negócio coach. O assunto hoje é Instagram. Bora conversar sobre o Insta e entender mais sobre essa ferramenta incrível e sobre essa mídia incrível que ajuda muitos coaches a terem uma rentabilidade e viver realmente a sua profissão, a sua carreira e o seu negócio. A partir de agora, vem comigo que essa aula tá surreal. Sobre a aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre a função do Instagram, tanto para você quanto para o usuário. Rita, não é a mesma coisa? Não, e hoje eu vou te contar mais sobre isso. A gente vai falar sobre presença digital e linhas editoriais. Hoje você vai entender tudo por trás das linhas editoriais e como utilizar elas a seu favor. Bora lá que essa aula está começando. Grande verdade dessa aula. No seu negócio coach, o Instagram não é o que parece. Como assim, Rita? Não estou entendendo isso. O Instagram, como assim ele não é o que parece? A gente precisa entender por trás do Instagram o que tem que nós podemos usar para alavancar o seu negócio coach. E é disso que eu estou falando agora. Instagram para você. Gente, qual é a função da mídia social para você? Já sei, um dia você foi lá, você fez um Instagram, você dividiu com a sua família, com seus amigos, começou a postar foto de você na praia, você almoçando, seu prato de comida, dos seus filhos, daquela balada que você foi. Aquele momento era um momento de relacionamento e entretenimento que você tinha, porque você era um usuário do Instagram e da mídia social. Aí, de repente, o coach, a sua metodologia e o negócio coach entrou na sua vida e tudo isso mudou. Mudou até mesmo sem você perceber, porque a partir de agora você tem um negócio. E o Instagram passou a ser uma ferramenta dentro do seu negócio, uma das engrenagens que vai rodar e fazer com que você possa alavancar o seu negócio. Então, a partir de agora, o Instagram, a mídia social, ganhou um status de business, negócio. E agora, o que eu faço com isso? É isso que a gente vai ver aqui. Isso muda o seu posicionamento. Isso faz com que você tenha que entender o idioma que está sendo falado no mundo dos negócios dentro do Instagram. Você coloca intenção. Existe uma intenção de negócio, de business dentro do seu Instagram. E existe sim a forma como você vai interagir. O Instagram para você deixou de ser simplesmente uma mídia social de entretenimento e relacionamento e passou a ser negócio, business. E a gente vai entender como isso muda o seu posicionamento e o seu dia a dia dentro do Instagram. Mas vamos recordar como é que era para os usuários, como é que é para os usuários e como era para você antes de você ter virado essa chave. A função da mídia, como eu falei, era uma função de entretenimento e de relacionamento. Qual era o timing dessa mídia social? Quando é que as pessoas pegam o seu celular, pegam e vão acessar a mídia social? Elas vão acessar naquele momento em que elas vão relaxar no seu intervalo do trabalho, na hora do cafezinho, antes de pegar as crianças na escola. Esse é o momento em que elas acessam as mídias sociais. E elas vão acessar, gente, para se divertir. É leve, é naquele momento, sabe? É só para estar ali, é só para preencher aquele momento. Elas não têm essa assertividade e intenção que você passou a ter depois que isso virou negócio. Mas existem também diversos perfis de consumo de usuários. Por exemplo, a gente tem os usuários auditivos, que são aqueles que gostam de ouvir áudios, ouvir os vídeos.
Existem os audiovisuais, que são aqueles usuários que adoram um vídeo, que adoram essa parte do entretenimento. Existem aqueles usuários que a gente chama de scanners. Scanners são aqueles que são mais imediatistas. Eles focam numa imagem, numa headline, numa chamada, numa frase. Eles são aquele consumo rápido de conteúdo. A gente tem também aqueles que são os readers, que são aqueles que são leitores, que eles adoram ler textos, eles adoram refletir sobre aquilo, eles têm uma relação íntima com as palavras. São vários perfis de consumo. Eles não têm consciência disso, mas você, a partir de agora que tem um negócio, precisa entender que existem diversos formatos que atendem diversas formas diferentes de consumo de conteúdo. E isso muda a sua produção de conteúdo, seu posicionamento e a sua relação intencional dentro da mídia social. Lembrando que o mais importante, essas palavras, gente, eu repito muito isso. Mídia social é relacionamento e entretenimento. Não interessa de que lado você tá, se é para o negócio ou se é como usuário. Até mesmo para o negócio, você precisa entregar relacionamento e entretenimento com a intenção de fazer negócios, mas é relacionamento e entretenimento. Presença digital. Gente, olha que bacana. Nós temos 4 formas diferentes de ter presença digital. O que é presença digital? É a forma como a gente está na mídia social. É o nosso como. Não é o que, é o como. E aqui nós temos 4 formas diferentes e eu vou te mostrar cada uma delas. Como é para o usuário, para o business, para a parte empresarial, para o tipo de presença digital tipo agência e para o seu negócio coach. E aqui entra a questão, qual é o ideal? Todos eles podem ser utilizados dentro da carreira coach, com assertividade maior ou menor, mais resultado ou menos resultado, e eu vou te trazer aqui o meu ponto de vista e aquilo que eu realmente indico, e se fizer sentido para você, conta para mim e começa a utilizar também, que eu vou ficar mega feliz de saber que você está levando esse tipo de assertividade para o seu negócio coach. Bora lá! Para isso tem uma legenda, porque eu sou designer de posicionamento digital e eu gosto muito de desenhar as coisas para que fique muito claro, para que fique muito desenhado. Então a nossa legenda é o seguinte, quando eu estiver falando de assunto, de temas, eu vou usar cores diferentes. E quando eu estiver falando de formatos de post, eu vou usar formas geométricas diferentes. Olha só, por exemplo, se eu for falar de formatos diferentes, olha, vídeo, post escrito e imagem. E os assuntos são, olha, eu vou falar de coach, eu vou falar de alimentação e eu vou falar de dança. São 3 temas diferentes. Esses 3 temas diferentes podem ser apresentados nos 3 formatos. E aí a gente faz esse cruzamento de informações. Então, assuntos e temas estão nas cores e formatos de post nas formas geométricas. Bora lá? Como que é um feed, um Instagram de um usuário normal? Gente, é simplesmente esse caos de assuntos diferentes com formatos de post diferentes. Como que funciona? Ele é muito passional, ele é muito intuitivo. Ele passou por uma postagem bacana, ele compartilha. Ele viveu uma coisa interessante, ele compartilha. Ele achou uma foto interessante, ele compartilha. Aquilo que faz sentido, que toca no coração, ele posta. Ele não tem uma intenção, uma assertividade, é simplesmente o seguinte, gerou uma emoção em mim, eu posto. Ecoou em mim, eu posto. Tem sintonia, eu posto. O usuário, ele é muito passional, ele não tem estrutura nenhuma, é essa coisa, esse caos aí entre formatos e assuntos. Não interessa se é vídeo, não interessa se é meme, se é GIF, se é post escrito, se é imagem. Mexeu comigo, eu postei. Mexeu comigo, eu postei. Só que na hora que eu tenho um negócio, será que assim é a melhor forma
de eu ter a minha presença digital? Opa, acho que talvez não seja, mas é preciso que a gente tenha essa imagem de como o usuário faz essa relação com a mídia social. Na sequência, a gente tem essa questão business, bem empresarial, onde eu tenho um assunto e um formato específico. E aqui a gente normalmente nem tem lá no perfil uma imagem, a gente tem uma logomarca de uma empresa. E todas as postagens elas têm exatamente assim, o mesmo template, o mesmo formato, as mesmas cores, os mesmos assuntos, afinal de contas, é aquele, assim, intenção de comércio. Fica muito claro essa intenção comercial desse relacionamento. Fica muito direto isso. Se eu sou uma empresa que vende sorvete, eu posto todo dia sorvete, sabor, muda o sabor do sorvete, mas não muda dentro do template com a logomarca, aquela coisa assim, bem comercial, venda. E normalmente as pessoas, elas não se conectam muito com essa coisa tão estruturada. Olha a diferença do usuário para a empresa. É muito quadradinho, é muito certinho, não gera conexão. A não ser que eu tenha uma necessidade. Eu estou precisando de sorvete. Então, eu vou buscar essa empresa específica. Mas a necessidade veio antes para o relacionamento acontecer depois. Tá errado isso, Rita? Não, mas é uma posição empresarial, é uma posição business pura. Daí a gente tem a presença digital tipo agência. O que é essa presença digital tipo agência? Olha só que interessante. Eu tenho um assunto, isso acontece muito dentro do coach, tá? Eu tenho um assunto, o assunto é coach. E agora, minha mídia social é meu negócio. E aí você começa a falar só sobre coach. Olha ali, ó, tá tudo azul. É tudo um assunto só. Coach. Em diferentes formatos. Coach na forma de vídeo, coach na forma de post escrito, coach na forma de print. É coach de todas as formas possíveis, mas é um assunto só. Sabe quando a mulher fica grávida e ela só fala sobre gravidez? Quando os casais têm filhos pequenos, eles só falam de fralda, de mamadeira, né? Então, vira o chato de um assunto só, de uma forma de comunicação só, que na realidade é um assunto só, não é um formato só, desculpa aí. Então, você começa a fazer post escrito, post de vídeo, tudo sobre um assunto só. E isso é muito comum quando a gente trabalha com agências. Por quê? Elas fazem um pacote de template, de cores, de padrão, dela manda para o cliente autorizar. O cliente autorizou, então todo o conteúdo é envelopado da mesma forma. O feed fica muito bonitinho, mas ele não é fluido. Olha só, esse aqui, por exemplo, é um feed tipo agência. Ele tem ele tem um padrão de cores, ele tem um padrão de postagem, ele é padronizado. Isso é bem bonito. Só que tem uma coisa, isso tem uma intenção comercial muito visível. Não é sutil, não tem esse relacionamento e entretenimento. Então, tipo agência não funciona? Funciona. Muitos coaches utilizam. O feed fica bonito, só que isso não é orgânico, isso não é natural, isso não é fluido, isso não é a forma como nós, seres humanos, costumamos nos relacionar. Então, olha só, se a gente olhar lado a lado, olha como é que é o feed do usuário. O feed do usuário, ele é totalmente bagunçado, fluido, ele tem essa coisa passional do eu vi, me inspirou, me motivou, mexeu comigo, eu postei. A gente tem essa coisa muito quadradinha, que é o empresarial, que é essa parte business. A gente tem esse tipo de agência que muitos coaches utilizam, que é um assunto em diversos formatos. Mas, afinal de contas, qual é o ideal para o seu negócio coach? Qual é a presença digital que nós esperamos
do seu negócio coach. Gente, uma das primeiras grandes lições para se tornar um bom coach é a sua capacidade, a sua habilidade de criar rapport, de criar essa conexão. A profissão de coach, ela requer essa conexão, ela requer essa troca. Você realmente acha que desse jeito, tipo agência, tipo empresarial, vai gerar conexão quando você olha esses 3 desenhos e olha para o perfil do usuário? Ele vai encontrar sintonia e similaridade, ele vai ter a intenção e a passionalidade de se relacionar com você, de se tornar um seguidor. Afinal de contas, todo mundo segue atrás de tantos seguidores, mas seguidores não são números, são pessoas que existem por trás. Como é que eu crio esse rapport, essa conexão? Como é que eu crio essa sintonia? É dessa forma que tem que ser a sua presença digital. Mas não é com a mesma falta de intenção e estrutura que o usuário. Tem um jeitinho da gente fazer e é isso que eu vou trazer para você hoje aqui. Presença digital para um negócio de coach rentável, o que será que precisa? Qual é o dardo que acerta o alvo que vai fazer essa virada de chave? Eu te conto, é intenção. Essa é uma palavra que na realidade eu vou dizer muitas vezes dentro desse conteúdo, a gente está se relacionando aqui dentro. Eu não sei se essa é a primeira aula que você assiste comigo ou se você já está assistindo mais de uma, mas intenção é uma palavra muito importante dentro da presença digital para você ter um negócio de coach rentável. E aí, o que é essa intenção? É a intenção na sua conexão, é a intenção no seu relacionamento, é a intenção de compartilhar o seu conhecimento, é a intenção em divulgar a metodologia que você utiliza. É também a intenção no seu modo de conduta. Não existe um eu profissional e um eu pessoal. O meu modo de conduta, o meu sistema operacional interno, ele é um só e ele transparece. Se ele não estiver alinhado, a sua audiência vai perceber que existe incongruência entre esses vários papéis que você exerce. E aí quebra a conexão, quebra o rapport. E também intenção na sua personalidade, na sua individualidade. Você não precisa imitar ninguém para estar dentro da mídia social. Muito antes, pelo contrário. Existe alguém que está esperando para ouvir na sua voz, do seu jeitinho, da sua forma, a sua presença digital e começar uma relação com você que tende a ser remunerada se você se posicionar da forma correta para o seu mundo. E aí entra a questão. A gente seleciona 3 linhas editoriais e seleciona 3 formatos diferentes para criar com intenção um Instagram, uma mídia social que gere rapport, que gere conexão, mas que também tenha a estrutura e a intenção do negócio. Acompanha aqui comigo que, ó, teu negócio coach nunca mais vai ser o mesmo. Ó, presença digital para negócio coach. Observe aqui, eu tenho 3 cores somente, são 3 linhas editoriais, 3 abordagens de assunto e eu vou te ensinar aqui quais são elas. E eu também tenho 3 formatos diferentes para criar uma certa organização, mas com a fluidez de troca com esse usuário. Perceba aqui, gente, tá desenhado para você. Qual desses 3 tipos mais se aproximam do perfil do usuário? Não precisa ser genial para entender do que a gente está falando. Então, desapega do modo business, desapega do modo agência e cria o modo negócio coach, que é exatamente esta a intenção por trás. Ter um negócio rentável e estruturado, mas com a fluidez da conexão e do relacionamento.
Fatos importantes aqui, dicas importantes. Quanto aos 3 formatos, quais os 3 formatos ideais? Responda as perguntas você. Gente, aqui não tem fórmula pronta. A gente está falando com individualidade sobre você. O que você mais gosta de fazer? Gosta de fazer mais vídeo? Gosta de fazer post escrito? Gosta de imagem? Qual é a sua dentro da mídia social? O que você mais gosta de fazer? Outra, o que a sua audiência responde melhor? Porque você faz o que você mais gosta, mas de repente a sua audiência gosta de consumir um outro tipo de conteúdo. E aí vem essa questão, o formato versus o conteúdo. Você tem que ter, versus o consumo, desculpa. Você tem que ter essa intenção também. Olha só, se eu faço vídeo, eu estou pegando os audiovisuais e os auditivos. Agora, olha só, se eu colocar legenda nesse vídeo, eu estou pegando audiovisuais, auditivos e os leitores também. Então, eu começo a colocar intenção na escolha do meu formato de conteúdo. E, dentro do possível, eu tenho que trazer prazer para esse meu dia a dia, porque você vai produzir conteúdo, sim, e muito conteúdo. E entender como que a sua audiência responde. Esses são os 3 formatos que você deve escolher. Sua audiência responde bem a vídeo, imagem e post escrito? Joia! São esses os 3 formatos básicos que você vai utilizar no dia a dia das suas mídias sociais. Quanto às linhas editoriais, Rita, quero entender melhor sobre isso. Existem 3 linhas editoriais básicas. Uma delas é a educativa. A educativa é aquela linha editorial onde você educa a sua audiência sobre aquilo que você faz, o produto ou serviço que você presta. A linha reflexiva é aquela que leva a sua audiência a entender melhor o que você pensa e gerar sintonia. E a pessoal é quem você é, como que você vive. As pessoas têm curiosidade disso. E é nada melhor do que você entregar essa informação dentro do seu limite de conforto, do adequado, daquilo que você quer mostrar do seu dia a dia. Só que tudo isso requer intenção também. Olha só, 50% das suas postagens tendem a ser educativas, porque afinal de contas a gente tem intenção e isso é um negócio. Então, a educativa é aquilo que promove o seu negócio coach. Ele educa, ele direciona e ele divulga. Sempre com relação e entretenimento. Lembra dessas palavrinhas sempre. Olha, estou te dando fórmula mágica. 50% da linha editorial é educativa e é aquilo que promove o seu negócio coach. Educa, direciona e divulga com relacionamento e entretenimento. 30% é o seu conteúdo pessoal. É aquilo que humaniza, sabe, o seu negócio coach. Olha só, é aquilo que faz de você gente como a gente. É aquilo que faz essa conexão direta de entender que você é igualzinho a mim. E que se você pode, eu também posso. Se você quer, quem sabe não seja um desejo meu também. Essa vontade de compartilhar, de trocar. E é importante aí ter integridade, congruência e gera conexão se você for verdadeiro. E seja, não cria um personagem. As pessoas percebem, elas têm faro para isso. Quanto mais você for, mais resultado, engajamento, seguidor, resultado, rentabilidade você vai ter. E para fechar essa conta, 20% das postagens são reflexivas. É aquilo que transcende o seu negócio coach, sabe? É a sua linha de pensamento, é uma conversa de forma indireta, porque você acaba o seu post, no geral, com uma pergunta que leva à reflexão. Você não tem a última palavra, não é um ponto final. Você entrega uma reflexão para que a sua audiência possa te devolver. É uma oportunidade de uma conversa indireta. Então, 20% é um conteúdo reflexivo. E aí, outras dicas importantes. Então, de novo, voltando às linhas editoriais. Educativa é o que chama as pessoas a virem para a tua mídia social. Reflexiva
qualifica as pessoas. Como assim, Rita, qualifica as pessoas? Na realidade, ela qualifica no momento que elas percebem uma sintonia com você. Elas sintonizam na mesma vibração, nas mesmas ideias, com os mesmos pensamentos que você. E pessoal é aquilo que realmente faz a conexão. Educativa chama, reflexiva qualifica e o pessoal conecta. Gente como a gente é o pessoal. E aí vem uma frase que eu digo muito. O nosso posicionamento digital, a nossa presença digital, ela tem que ser fluida. Lembra dos desenhos do empresarial, da agência, do negócio coach? Mas ela tem intenção, entendeu? Eu pensei o que eu vou colocar. Ah, esse aqui é um post educativo, esse aqui é um vídeo reflexivo, esse aqui é uma foto da minha família. Você entende o negócio, mas não perde essa humanidade, essa questão de conexão. A gente é coach, a gente está aqui para se relacionar, para ajudar as pessoas a sair de um ponto A e chegar num ponto B. Mas como? Através de relacionamento. E isso é importante, isso é fluidez. Ninguém se relaciona com robôs. Nós nos relacionamos com pessoas. E seu negócio coach rentável, ele está apenas algumas publicações de distância. Publicações fluídas, mas com intenção.